Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 3 de processos criativos. Eu sou a professora mediadora Silvia, mais uma vez com vocês aqui, e gostaria de dar boa noite a todos vocês nessa aula maravilhosa que teremos hoje. Pessoal, tá tudo certinho por aí? Conseguem me ouvir? Vocês estão bem? Conseguiram acessar as últimas aulas? Espero que sim. Bom, vamos aos recadinhos do coração. Vamos, antes da gente iniciar com a nossa professora Janaína. Pessoal, seguinte, vocês já viram lá no Instagram, já acompanharam pelo estúdio, que temos o quê? Semana de Conhecimentos Gerais. Então, assim, é muito importante que vocês acessem o ambiente de Semana de Conhecimentos Gerais, assistam às palestras, consumam o conteúdo e participem das atividades. Por quê? Porque essas atividades, elas podem valer até um ponto. E um ponto, gente, é bastante ponto, né? Então, assim, ajuda muito vocês participarem da Semana de Conhecimentos Gerais e também ela dá acesso a horas complementares. Então, assim, fica ligado, né? Não deixa passar o cronograma das atividades para que vocês garantam tanto as horas complementares quanto a pontuação, ok? Ok. Outro recadinho, mapa. Mapa e atividades de estudo, as nossas atividades avaliativas. Não deixem para fazer na última hora. Continuem acompanhando, né, a validade das atividades para que vocês consigam fazer, consigam pedir ajuda no Fale com o Mediador e que vocês consigam entregar certinho, ok? Para evitar possíveis transtornos, para evitar questões do estúdio, enfim. Por favor, gente, por favorzinho, continuem aí ligados e façam as atividades dentro do prazo, ok? Ok, muito bem. E o último recadinho agora para a galera de cinema. Cinema tem um recado importante para vocês, queridos acadêmicos. Vocês já viram aí, né, que tá rolando o quê? Um cineclube. Então, ó, esse é só um recadinho para que vocês acompanhem aí o Instagram e também acompanhem o seu estúdio para que vocês fiquem de olho nas novidades. Em breve, vocês vão ver aí o cineclube pronto para que vocês consigam participar. Ok? Ok, pessoal? Recadinhos dados. Podemos chamar ela agora? Então, gostaria de dar boa noite à nossa professora formadora, a professora Janaína. Boa noite, professora. Boa noite, professora Silvia, professor Gabriel, que está nos acompanhando aqui. Boa noite, estudantes, bem-vindos em mais uma aula ao vivo. Como o tempo passa, né? Nós já estamos na terceira semana do módulo, na nossa terceira aula ao vivo, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para falar e já está quase acabando a nossa disciplina, né? Eu sei que vocês estão se dedicando bastante na realização das atividades, na assistindo às aulas, a gente está acompanhando nos feedbacks que vocês estão apresentando para a prof. Então, a prof está trazendo tudo conforme vocês vão perguntando, vão tirando dúvidas para ajudar vocês nesse percurso, né? Já vi que a Lohana falou que está com várias dúvidas em relação ao mapa, então vai perguntando aqui. Se a prof não conseguir ver certinho aqui no chat, prof. Silvia, dá uma olhadinha aí no que tiver de dúvida sobre o mapa, que eu vou tirar, então, uns 5 minutinhos finais da aula para a gente falar um pouquinho, tá? Para ajudar quem ainda está com dúvida aqui sobre o mapa, tá bom? Pessoal, gente, se por um acaso a câmera da prof desfocar ou não ficar muito bem nítida, não é a minha câmera, tá? Pode ser a conexão do pessoal que está acompanhando, tá? Que aqui para mim ela tá super nítida, não tá travando, tá tudo ok. Então, às vezes é um problema da conexão que a gente tá com muita gente na sala, tá? E aqui tá certinho. Bom, tô vendo aqui já estão falando sobre as palestras, né? A prof. Silvia comentou ali no começo, pessoal, sobre as palestras da Semana de Conhecimentos Gerais, né? Então, só para reforçar com vocês, é muito importante que vocês participem, que a Semana de Conhecimentos Gerais, ela apresenta 3 palestras, 2 de conhecimentos gerais e uma de conhecimento específico voltado ao seu curso. Então, participem, é muito importante,
porque faz parte da média de todas as disciplinas do módulo que vocês estão cursando no momento. Ela ocorre em todos os módulos ao longo do ano, então 4 vezes existe essa oferta ao ano, com palestras diferentes, né? Para que vocês possam participar. Ela começou essa semana, então tá liberada no estúdio de vocês. Como que eu acho, prof? Ali no início do seu estúdio, na página inicial, vocês vão ver um banner, uma arte, escrito Semana de Conhecimentos Gerais. Ou descendo a página, lá no ícone cursos, palestras, nivelamentos e outros, vocês vão ver também o ícone ali de Semana de Conhecimentos Gerais. É só clicar ali para vocês acompanharem essas palestras, tá bom? Que vocês vão acessando. Se tiver dúvida, procura o seu mediador direto no estúdio, para que ele possa te mostrar, te explicar certinho como acessa, tá bom? Para você poder participar e não ter dúvida desse processo, tá bom, pessoal? Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo de hoje, né? O que eu preciso iniciar com vocês, na verdade, é uma retomada inicial, que na semana passada não deu tempo da prof mostrar, tá? Mas hoje eu vou começar com ele, que eu vi que teve gente que já participou. Eu vou compartilhar minha tela, por gentileza, confiram se está aparecendo para vocês, tá? Pessoal, a palestra da Semana de Conhecimentos Gerais não é ao vivo, tá bom? Ela fica gravada de acordo com o seu módulo completo, né? Para acompanhar. Então, até antes do final do módulo, você vai conseguir acompanhar, tá bom? Só um minutinho, que a prof vai compartilhar. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Por gentileza, se vocês puderem me avisar, que quando eu compartilho não aparece para mim. Prof. Sil, só confirma para mim, por gentileza. Estão aparecendo? Estão vendo? Maravilha. Obrigada, gente, que vocês estão mandando aqui. Bom, então aqui, pessoal, é uma proposta que a prof fez para vocês, com base na aula passada, e que vai ajudar também, caso vocês queiram aplicar para a produção do mapa, né? Muitos alunos já colocaram aqui, nós tivemos algumas participações, olha, e são pessoas que estão fazendo como exercício, como ferramenta, e também a partir de uma base para também te ajudar a produzir o mapa. Então, aqui, pessoal, pensando na nossa relação que nós falamos na semana passada, sobre as ferramentas que nós temos como referencial para uma produção, aqui eu coloquei para vocês uma proposta de acordo com a paisagem sonora, né? Então, qual é a proposta aqui? Pessoal, não vale nota, não é uma atividade extra da disciplina, é uma atividade para vocês terem aí a prática, para ajudar vocês na própria atividade avaliativa mapa, tá? Para que vocês possam praticar também dentro da disciplina, e não somente ver a parte teórica, e sim aplicá-la, tá bom? Então, a proposta é, vocês vão fazer uma descrição textual de uma ideia de som ou imagem que represente seu projeto autoral, tá? Pode estar relacionado ao mapa. Vai realizar em construção de uma paisagem, expressando sensações, movimentos que são exploradas nessa ideia, nesse projeto. Você vai publicar aqui, né? E vai ler a contribuição dos seus colegas e participar junto com eles, tá bom? Então, leiam essas participações que já tem aqui, até porque é um recurso para vocês terem também como ideia para o mapa de vocês, também vai ajudar bastante. Então, a Prof. Silvia compartilhou com vocês aqui também no chat e também está disponível no estúdio, tá bom? Para que vocês possam acompanhar e participar, certo? Pessoal, a nossa conexão aqui está normal. Por gentileza, verifiquem a conexão de vocês, tá bom? Porque aqui a transmissão está normal, não está travando, está abrindo normalmente para nós aqui, tá, pessoal? Se tiver algum probleminha, sai da sala, entra de novo, tá bom? Para que vocês possam acompanhar certinho, certo? A Lawane perguntou aqui, já falando sobre o mapa, né? Se pode usar algumas músicas do Spotify na montagem. Não tem problema, pode utilizar, tá, pessoal? Porque vocês não vão utilizar isso para divulgar em algum local em que vai dar problema autoral. Então, vocês podem utilizar porque vocês vão subir isso como não listado no YouTube. Então, não listado, mesmo que ele bloqueie como autoral, não vai dar problema, tá? Porque ele é voltado somente para uma atividade, não é algo que vocês vão comercializar, tá bom? Então, se atentem na hora dessa publicação como não listado, tá? Para que vocês possam participar certinho, certo?
Vamos lá, então. Prof. Silvia, pode colocar o meu slide, por gentileza, para que a gente possa compartilhar aqui com o pessoal. O slide fica disponível para vocês no estúdio depois, lá no material da disciplina, tá bom? Não é para fazer agora o desafio da paisagem, tá, pessoal? Pode fazer depois, em um outro momento. Se quiser fazer depois da aula, em um outro dia, tá? É para estimular mesmo que vocês se conheçam também, que vocês visualizem os projetos também dos colegas de vocês, tá? Para que vocês possam também se conhecer, conhecer o trabalho dos colegas, tá bom? Pessoal, então o slide já está aparecendo aqui para nós, acredito que esteja aparecendo para todo mundo. Caso não estejam, lembra da recomendação. Saiam da sala, entrem de novo, tá? Para que vocês possam ajustar a visualização aqui do slide, tá bom? Manda um joinha para a prof, se está aparecendo aí para vocês, está tudo certo, tá ok aqui, tá bom? Então, vamos começar a falar um pouquinho, né? A prof prometeu para hoje falar sobre criatividade, o processo de criação, e as nossas áreas profissionais, as nossas áreas de produção. E para eu poder entender qual é o maior foco aqui dentro das nossas áreas, né? Nós estamos no curso de design musical e cinema e audiovisual. Então, nós temos muitas áreas que se correlacionam e, ao mesmo tempo, áreas que são diferentes, certo? Então, o que eu quero de vocês? Eu quero uma participaçãozinha, igual a aula passada que vocês participaram lá preenchendo com aquelas palavras, falando qual era o seu tipo de personalidade de criação. Vocês vão participar falando para mim qual é a área que você deseja executar como profissional, na área que vocês estão estudando aqui dentro do curso. Porque assim nós conseguimos trabalhar melhor, voltado ao nosso processo, à nossa criação, entendendo como que vocês vão produzir. Prof. Silvia, pode compartilhar, por favor, no chat, essa participação para eles não mentir, certo? Para que vocês possam, então, acompanhar e ir respondendo essa participação. Perdão, é dentro do Padlet também. A prof falou Mentimeter, mas é no Padlet, é mais fácil para participar, tá? Então, ali, vocês vão compartilhar para que a gente possa entender mais. A prof vai compartilhar aqui novamente a tela, mostrando, ó, já estou vendo que tem gente escrevendo. Por gentileza, sinalizem se vocês estão vendo o compartilhamento da prof, para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente possa falar a mesma linguagem, para que a gente possa entender. Quem não conseguir participar lá, pode participar aqui no chat também, tá? Então, descrevam para mim, né? Pode falar com uma palavra ou a área diretamente, né? Qual a área que vocês mais têm interesse de trabalhar, né? Tô vendo aqui muito cinema, animação, né? Bastante informação. A prof. Silvia vai compartilhar com vocês aqui no chat o link, tá bom? Para vocês participarem. Produção musical, cineasta, roteiro, produção, gravação, cinema, filmmaker. Bom, temos várias áreas aqui. Tá aparecendo aqui, ó, na tela já várias informações para vocês, muito legal, fotografia, direção, roteirista. Então, hoje e na aula que vem, a prof vai trazer ainda a parte conceitual sobre o nosso processo criativo, voltando mais já para a nossa atuação. E na semana que vem a gente vai falar só sobre isso, certo? Que daí a gente já abrangiu bastante desse conteúdo e a gente vai tratar, então, dessa área mais pontual e na maioria do que vocês estão trazendo e apresentando aqui, tá bom? Nessa nossa pesquisa de campo rápido aqui, né? Prof. Silvia, eu acho que eu removi o slide. Pode pôr nele novamente, por gentileza? Para a gente poder visualizar. Então, quando a gente estava falando da produção, a gente já falou muito sobre a nossa base de referência, sobre o nosso crescimento e desenvolvimento que nós temos dentro do nosso processo, da nossa criação, de todo o passo a passo que a gente precisa para chegar no nosso objetivo final, certo? E aí a gente vai falar, então, que esse resultado que nós pensamos, ele só é obtido quando a gente pensa na interação. Lembra quando nós falamos, nós não pensamos em nada sozinhos? Nós trabalhamos a partir de informações já estabelecidas, de referências. Então, nós temos essa interação entre o processo mental do indivíduo e também desse contexto sociocultural.
Quando nós falamos do sociocultural, nós estamos falando de todas as informações que chegam até nós, das informações que nós compartilhamos com o outro, dos objetivos que nós estabelecemos a partir das problemáticas, para que a gente chegue em um resultado, em um processo muito pontual. E essa criatividade, então, ela só vai ser compreendida de uma forma em grupo, de uma forma sistêmica. Nós não pensamos sozinhos, não desenvolvemos nada sozinhos, né? E esse processo, então, ele vem de 3 palavras muito importantes, que é o indivíduo, o seu papel enquanto fonte, enquanto recurso, enquanto informação, o campo de atuação, e olha que agora é muito importante, porque quando nós falamos de campo, nós agora estamos entrando na nossa área, nosso campo de atuação, do nosso campo de conhecimento, e a área propriamente dita. Por isso que eu perguntei para vocês, qual que é a área que vocês querem atuar neste momento? Isso às vezes pode mudar ao longo do curso, ao longo da sua atuação, ao longo das oportunidades que vocês vão ter, certo? Ao longo da sua carreira. Mas é muito interessante a gente já pensar nisso, porque isso vai direcionando também o nosso conhecimento, o nosso crescimento, certo? Então a gente tem essa intersecção desses sistemas, indivíduos, certo? Que ele é capaz de então produzir algo novo a partir de um problema, de uma problemática, o campo, que ele é constituído, então, de várias pessoas que pensam essas soluções, essas produções criativas através desse problema que veio de um indivíduo, e a área, que ele vai ser esse repertório que nós temos, essa cultura em que a gente domina algum conhecimento, como na música, por exemplo, certo? Em que a gente utiliza uma pessoa, a sua habilidade para transmitir essa informação, para transmitir, então, esse conteúdo, certo? Então, até aqui, nós não podemos desmembrar todo esse processo de conhecimento, de crescimento, que advém do próprio indivíduo e das suas relações. Vocês aqui dentro já estão estabelecendo relações. Pode passar, prof. Silvia, quando você já está aqui preocupado em criar o seu grupo de estudos, em criar o seu grupo, já conhecer os seus colegas, participar dessas dinâmicas que nós fazemos aqui durante a aula para vocês contribuírem, isso tudo já está fazendo parte do seu campo e vai fazer parte da sua área. Então, é neste momento que a gente começa essas correlações, essas interações, né? Então, essa criatividade, esse pensamento criativo que a gente falou lá na primeira aula, né? Ele vem desse conjunto de fatores, dos processos, são controláveis, lembrem-se disso, não vem do céu, não cai nada na nossa mente que a gente vai sair produzindo coisas totalmente autorais, totalmente independentes, sem nenhuma referência. Né? Então, a gente precisa controlar esse processo através da observação, da investigação. Temos que ter atenção nesse processo, analisar o que está dando certo, o que está dando errado, as nossas atitudes, comportamentos, que vai levar, então, a esses resultados, através da nossa experiência, essa busca por ideias, certo? E, então, a gente vai concluir que essa criatividade, ela é o quê? Pessoal. Lembra quando a gente falou do autoral na semana passada? Então, o autoral, ele vem do indivíduo, ele vem dessa pessoa, certo? E quando a gente trata, então, agora desses modelos de criatividade, a gente precisa pensar pelo menos em 4 etapas. O material de vocês, ele traz essa referência, mas nós temos outros autores, tá, pessoal? Então, não entendam isso como algo limitante, pelo contrário. Nós temos outros autores que trabalham sobre o processo criativo, sobre modelos de criatividade, que eles aumentam um pouco essas etapas, dividem algumas etapas a mais, mas elas são o que abrange o geral, o nosso propósito geral. Então, nós temos a primeira, que é a nossa preparação, depois a incubação, iluminação e verificação. E aí, agora a gente vai falar um pouco de cada uma delas e vamos pensando na nossa área. Vamos tentar trazer isso para a nossa atuação, para o nosso conhecimento. Pode passar, prof. Silvia. Pessoal, a aula fica gravada, tá bom? Para vocês acompanharem depois. Então, em até 24 horas após a transmissão, a aula fica liberada para vocês no estúdio pelo mesmo local de acesso. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, vamos falar da preparação, né? Na preparação, a gente tem, então, aquele problema.
Lembra quando eu preciso resolver alguma coisa? Eu preciso de uma solução para algo. Então, eu tenho um problema. Agora, pensa na área de vocês. Na área que vocês querem atuar ou que vocês já estão atuando. Qual é um problema que vocês estão vendo hoje e que, se vocês já tivessem a oportunidade, vocês tentariam já produzir algo para resolver esse problema? Coloquem aqui no chat para a prof. Qual é um problema que vocês estão vendo que é emergente? Por exemplo, o pessoal da produção musical. Qual é um problema? Não, pessoal, não é um problema individual, tá? É um problema social. Lembra, a gente produz para a comunidade, a gente produz para cultural. Não é o nosso problema que nos limita, tá? É o que limita as soluções para o público, né? Eu preciso alcançar um público, eu não estou produzindo só para mim, tá? A gente vai falar dos nossos problemas individuais também durante o processo de criação, mas aqui a gente está falando do problema que é o meu objetivo. O que, que é um problema? Deixa eu ver aqui que vocês estão colocando. Identificação cultural, representatividade. Eu vi aqui um bem interessante. 3D, sem ter o recurso dos óculos, fotografia cinematográfica, necessidade de mais de canções, de expressão, o próprio Spotify, no caso a plataforma, né? A audição, a gente está tendo problemas através do recurso do MP3, falta de equipamento. Aí, pessoal, é importante a gente separar, tá? Eu estou vendo aqui bastante gente colocando um problema como sendo um problema individual do produtor, de quem está produzindo. Não é isso que a gente está falando aqui. Levanta a mão se vocês entenderam isso. Esse problema é o que eu vou produzir para resolver. Não é um problema, por exemplo, falta de verba, falta do conhecimento, não tenho os recursos, não sei como fazer ainda, né? Empaquei durante um processo, não é isso, tá? Aqui na preparação, a gente tem um problema social da comunidade, né? Público-alvo e sua necessidade. Um colega de vocês colocou aqui. Perfeito. É exatamente isso. Quem eu quero atingir e o que eu estou vendo atualmente, por exemplo, na produção de filmes. Quem falou aqui dos filmes, né? De ser cineasta. Qual é o problema que vocês estão vendo dentro dos filmes? O que, que vocês acham nas salas de cinema que poderia ser melhorado? Que vocês acham que uma produção diferente chamaria mais atenção, conquistaria um outro público? Sugestão: esses tempos eu fui no cinema assistir o novo filme do Mufasa. Muito bom a produção do filme, mas era um filme que tinha muita criança, e tinha muita criança pequena. O que, que aconteceu com essas crianças? O som era muito alto. Para nós, ele é suportável, que a gente já acostumou com locais, com condições de sons muito mais altos, né? Mas para uma criança pequena de 3, 4, 5 anos, é muito exacerbado os efeitos. Então, a gente poderia pensar em uma solução, em quem quer trabalhar nessa área, nesse projeto de atuação, em algo que poderia melhorar essa experiência para esse público. Porque se eu abro para esse público participar, eu tenho que fazer que seja agradável a todos. Então, talvez uma construção de um fone que saia o áudio daquele filme um pouco mais suave para essa criança, ou para o pessoal que também não tem uma audição muito boa, produzir algo em que esse participante possa ter uma melhor experiência, certo? Para o pessoal que não tem a visão, proporcionar a ele também as sensações do que está acontecendo no filme, não somente o áudio, né? Uma sala especializada, diferente. Então, isso são objetivos que a gente pode estabelecer de acordo com o conhecimento que a gente tem ali nesse processo, não é? Então, a gente precisa pensar no público, num objeto, para chegar numa solução. O pessoal aqui deu sobre os autistas, né, essa sensibilidade. Nós não podemos limitar tudo aos nossos públicos, pelo contrário. Se eu sei que aquele público é um público grande, que merece, que precisa que isso chegue até eles também, a gente pode pensar nessas produções. O pessoal que faz produção musical também, qual é a experiência que você pode proporcionar para essas pessoas que precisam de um maior suporte também,
não é? Então, pensem sobre isso, pensem sobre soluções grandes para que a gente chegue numa solução menor e consiga, então, inserir isso no mercado. Isso é muito diferencial. Nem sempre vai ser fácil produzir sozinho, mas você pode conseguir parcerias com outras produtoras, parcerias com os próprios cinemas. Imagina se vocês fazem algo desse nível, vocês espalhariam isso para o Brasil, para o mundo inteiro até. Né? Então, essas inovações, elas acontecem através de problemas. Nem sempre vai ser fácil a gente conseguir produzir tudo isso, não é? Porém, isso são soluções que a gente pode pensar e a gente pode trabalhar isso nas ideias, através dos projetos de pesquisa, em que isso tudo fica mais visível aos nossos públicos, né? Até para conseguir todo o processo de parceria, de suporte, de financiamento de projetos, não é? Então, são ideias que a gente pode estabelecer aí através desses problemas, tá? Então, ficou claro para vocês agora o que seria pensar no problema e chegar numa solução? Levanta a mãozinha para eu saber que vocês entenderam agora qual é esse processo do problema que a gente vai resolver, tá? Então, além desse problema, né? A gente tem que coletar informação sobre ele. Então, aqui eu dei um exemplo para vocês. Qual é a informação que eu coletei durante esse percurso? Vou assistir um filme só, e vou falar tudo isso? Não, eu preciso passar por mais experiências, né? Então, eu vou assistir mais filmes, eu vou em diferentes cinemas, de preferência, vou trocar ideia, informações com as pessoas que frequentam esses locais, pedir opinião, né? Vou fazer uma pesquisa de campo ali, né? E aí eu vou pensar sobre essas informações. Tudo que eu tenho de informação, eu preciso pensar essas dores do público, ou o que eles acham ótimo também. A gente precisa entender também o que é bom, o que já é bom. Porque se eu repetir o que é bom, não vai mudar. Né? Então, eu preciso geralmente pensar no qual é a problemática. Não vou mexer já no que funciona, eu vou melhorar, certo? Então, a gente precisa pensar sobre isso para a gente desenvolver essa atenção sobre esse assunto. Quando eu já fiz esse passo de preparação, agora eu preciso de uma incubação. Essa incubação, ela é aquele processo meio dolorido, né? Que agora fala como que eu vou colocar esse problema aqui na minha mente e agora eu preciso refletir sobre tudo isso. É um processo de descanso, né? Lembra quando vocês estão produzindo algo e chega num momento que você fala, agora eu preciso parar? Ou que você dá para outra pessoa escutar, ver, acompanhar? Quem já fez isso? Quem já produziu qualquer coisa, gente, qualquer produção que vocês fizeram e vocês chegaram no público ou uma pessoa da sua família, um amigo, você chegou e falou para ele: escuta para mim, vê a minha ideia, o que que você entende disso? E você se afasta daquilo por um tempo. Isso é necessário para o nosso cérebro, para a nossa consciência. Aqui a prof não vai aprofundar nisso, né, sobre neurociência, mas o nosso córtex pré-frontal precisa raciocinar sobre essas informações e registrá-las. Quando a gente consegue fazer isso, ele passa do nível superficial e agora eu consigo ir mais à frente sobre, certo? Então é necessário esse momento de calma, de paz, que eu preciso entender que isso ainda não foi resolvido, mas eu vou desenvolver recursos porque isso vai conseguir me tirar daquele lugar, o pessoal está colocando aqui, insegurança, né? A síndrome do impostor, a gente sente muito isso no processo de criação, de produção, até às vezes para decidir exatamente o que a gente vai fazer. Isso faz parte. Nosso cérebro não está pronto para produzir tudo a todo tempo, para todos os problemas. Não dá. Ele precisa pensar sobre isso. E só vai acontecer se a gente passar por essas fases de uma forma organizada, tá? E nossa terceira fase, então, professor, pode passar, por favor. A nossa terceira fase, eu amo essa imagem, gente. Lembra que a prof falou, nossa, quando desce sempre aquela luz do céu, né? A famosa frase eureka. Por que essa imagem, gente? Olha a paisagem sonora, hein? Vamos lá. O que essa imagem passa para vocês? Numa banheira cheia de espuma, relaxando,
Geralmente, quando a gente toma banho, o que acontece? A gente pensa sobre muita coisa, não é? Por quê? Quando a gente está tranquilo, quando a gente faz aquela pausa e a gente já passou por aquele momento ali de incubação, o que acontece? A gente está tranquilo. E o nosso processo de cognição já conseguiu entender o problema, entender a base, entender as referências, e agora a minha ideia vem. Não é que ela não existia, ela precisava ser melhor trabalhada e de uma pausa para eu entender qual é a melhor parte. E aí vem aquela palavra, eureka. Tive a minha luz, né? Agora sim, aquela luz abençoada desceu, não é? Por quê? Porque eu já fiz todo o trabalho difícil antes. Eu já passei pelas dores, eu já passei pelas dúvidas, eu já passei pelo momento de pesquisa. O meu cérebro já ferveu tudo que ele podia ferver. E agora ele chegou nessa parte de entender qual é o foco, onde eu tenho que trabalhar, o que eu preciso fazer, certo? E aí a gente tem, então, esse insight, né? Essa palavra mágica e eureka do Arquimedes, né? Então, é muito significativo em que quando a gente descansa, claro, não dá para descansar e a ideia vai vir do nada, tá? Tem que passar por essas fases iniciais. Não tem como. Ah, professora, do nada veio uma ideia aqui. Tá bom, mas essa ideia não veio do nada. Ela veio de algum problema que você pensou alguns dias antes, alguns momentos, de experiências que você já passou, né? Lembra da frase, gente, nada se cria, a gente vai transformar sempre alguma coisa. Algo que você escutou, que você viu em algum lugar, e do nada te veio uma ideia. Não é do nada, né? É um momento de calma, de paz que nós temos ali, mas que vem através de um processo que a gente elaborou. Pode passar, professor. O prof até embolou aqui para falar as palavras. Só tomar uma aguinha, pessoal. Tomem água, gente. Tá muito calor nesse Brasilzão. Tomem água, se hidratem. Aproveitando, cuidado com a dengue. Tá machucando muitas pessoas. Então, se cuidem. Ajudem a cuidar. Olha aí, outra ideia. Pessoal que produz, que faz. Olha uma ideia para o mapa também, pessoal. Olha isso. É uma baita de uma ideia que vocês podem até usar para divulgar. Aproveitem as redes sociais, a oportunidade que vocês têm dentro de locais onde vocês frequentam, né? Ajude as pessoas a se conscientizar, né? É muito importante. A gente sabe a importância que a nossa saúde tem, principalmente para a gente continuar estudando, trabalhando, ajudando as pessoas que a gente ama perto, né? Então, fica a dica aí para vocês também. Maravilha. Passei então pela minha paz ali. Agora eu venho onde? Elaboração ou verificação. Vou pôr a mão na massa. Vou ver se tudo aquilo que eu pensei vai fazer sentido para o que eu estou produzindo, né? E ele está bem relacionado. Então, são dois processos, tá, pessoal? Porém, ele tá junto. Por isso que a gente trabalha elaboração e verificação ali junto, né? Porque para eu produzir, eu preciso ir verificando e testando. Então, a partir dos meus resultados, do que eu já fui produzindo, do que eu já fui observando, eu vou ver se eu tenho algo que eu preciso de ajuste. Como que eu vou chegar naquele ajuste? Eu vou apresentar isso agora a um público, né? Façam uma pesquisa menor de campo. Então, recrutem algumas pessoas que têm a ver com o público que você quer abranger. Então, por exemplo, faz uma pesquisa de campo lá na porta do shopping onde tem um cinema, né? Posso fazer uma entrevista de 3 perguntinhas aqui com você? O que você acha do som alto desse jeito? E se você tivesse um fone para passar por essa experiência? Você traria mais o seu filho, né? Vamos pensar nesse objetivo. Para participar aqui do cinema, você viria mais vezes, né? Então, pensem nessas estratégias que vocês vão chegar num resultado melhor para aquilo que vocês estão planejando. E pode tentar fazer o teste, ofereça o seu serviço também, no início, claro, de uma forma gratuita, nem todos vão conseguir cobrar no início por isso, porque é uma forma de experiência. Quem já trabalhou ou vai querer desenvolver pesquisa acadêmica, a gente trabalha dessa forma, pesquisando, perguntando, fazendo entrevistas, buscando referências. Então, é uma forma que a gente consegue estabelecer um padrão e um processo para chegar nesses objetivos, nesses resultados, certo? Pode passar, pessoal. Bom, então, falando dessas áreas, a gente falou de 4, né? Que pode ser 4 ou 5, lembrando que alguns outros autores trabalham
um pouco mais desmembrado, porém, o processo ele se dá da mesma forma, né? Não tem problema. Então, a gente falou de todo esse processo. Acredito que vocês entenderam essas divisões até aqui, né? Eu vi que vocês estão participando aqui no chat. Manda um joinha para a prof, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, para que a gente possa ajudar vocês a compreender esse processo. Então, até aqui, pessoal, vocês já viram que é tudo muito objetivo, muito pontual. Claro que na prática não é tudo tão simples, tão fácil, né? Então, eu trouxe para vocês aqui esse relato. Ela chama a Ana May, uma pesquisadora também, né? E ela fala muito então sobre esse conhecimento, né? Em relação à leitura, contexto, produção, né? E aí a gente fala dessa estética, desse desenvolvimento dessa produção, desse resultado, né? Então a gente precisa fazer algumas perguntinhas aí, né? Durante esse processo, essas 4 fases. Então, descritivo, narrativo, o quê? O que eu estou fazendo? O que eu estou produzindo? Construtivo, né, que é a construção, como eu estou fazendo, o que eu estou utilizando. O classificativo agora, quem e por quê, né, para quem eu estou produzindo, por que eu estou produzindo. O interpretativo é quando, que é a relação mesmo com o tempo, com o espaço, e aí o recreativo, que engloba todas elas nesse processo de produção. E aí a gente só consegue isso através daquele repertório que a gente está falando desde a primeira aula, que ele precisa existir. Pode passar, prof. Silvia. Então, todo esse conhecimento, eles têm que chegar. E aqui hoje, uma das áreas que eu vou tratar com vocês, eu quero muito a participação de vocês, porque ela é essencial para a gente conseguir entender melhor, que é um pouquinho da parte de produção fonográfica. Eu vi que bastante gente colocou ali a parte de produção. E, pessoal, não tenham medo de pensar, falar, mas essa não é uma área que eu quero atuar, não é uma minha área de objetivo. Ok, pode não ser uma área que você quer atuar, mas é uma área que você vai passar por ela e é uma área que você vai ter contato imenso durante o seu trabalho, principalmente para o pessoal, né, do próprio cinema, audiovisual, né, que vai ver tudo isso. O pessoal do design musical não preciso nem falar, né, porque ele já trabalha muito direto com essa parte de produção, de áudio, sonoridade, e a produção de cinema e audiovisual, vocês vão ver, principalmente ao longo do curso de vocês, que isso está muito interligado também. Você precisa conhecer essa área, não necessariamente você vai produzir, mas você pode ser um roteirista que vai auxiliar esse produtor, você pode ser o produtor que vai acompanhar os artistas, que vai acompanhar a gravação. E aqui eu não estou falando só de música propriamente dita, de produto fonográfico, tá? Estou falando também de produções visuais, do próprio cinema, né? Então, vocês vão ver que isso aqui é muito relacionado a muitas formas de atuação, tá? E tem uma curiosidade de ver sobre várias áreas. É somente assim que vocês vão entender realmente qual área que você mais gosta, que você consegue aplicar todo esse percurso. Então, o processo de produção fonográfica, pessoal, é a produção de áudio. Não necessariamente somente o produto fonográfico, uma música necessariamente, tá? Mas pode ser Foley, né? São os efeitos que a gente encontra nos filmes, nas produções em vídeo, que seriam os barulhinhos, né? Que a gente vai escutando dos efeitos. O prof vai falar um pouco para vocês depois. O próprio jingle. Então, dentro de propaganda, publicidade, né? Gente, o foco, ele é gigantesco, né? Vocês vão ver muita parte sobre isso, mas pode chamar de sonoplastia também, né? Aqui a gente está falando do processo em si, não somente do resultado, porque o resultado ele pode ser gigantesco. Trilha sonora, exatamente, eles andam junto um ao lado do outro, tá? Que a gente está falando um pouco desse desenvolvimento, da onde esse processo se estabeleceu para chegar no que a gente tem hoje, né? Então a gente fala desse desenvolvimento ao longo dessa história, na indústria fonográfica, né? A gente teve muito desenvolvimento de tecnologias ao longo desse percurso, né? Como eu sempre falo, graças a Deus que a gente tem tecnologia hoje. Se a gente não tivesse, a gente não teria tudo que a gente tem como recurso, como opção. Porque o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é bem óbvio, né? Como que era estabelecido esse processo fonográfico antigamente? Antes da fita, gente, a prof já é mais velha, né? Pode deixar nesse, prof. Sil. A gente tá falando da fita, né? Fita magnética, aquela que a gente colocava para escutar a musiquinha dentro do rádio.
né? Tem gente aqui que eu acho que nunca viu uma fita daquela ou nunca teve a experiência para utilizar, né? Antes da fita, como que era esse processo de registro? Né? E a fita que eu tô falando para vocês, gente, é aquela fita em que você tinha a opção de passar as musiquinhas, né? De escutar todas as músicas, não somente uma. Eu adorava ter aquelas fitas, gente. Ficar voltando a fitinha ali, era maravilhoso, né? Então, as coisas eram mais manuais antigamente. Hoje é tudo muito automático, né? Então, essa fita, antes dessa fita, gente, a gente não tinha muita opção de manipulação, de salvar. Vou falar com essa palavra mesmo, bem objetiva. Salvar um áudio em algum lugar para eu escutar depois. Né? Essa fita ela veio de uma forma muito como uma inovação e ajudou muito como recurso. A gente teve alguns problemas aí, vocês vão ver na história, né, sobre isso das produções, que a gente teve alguns problemas que isso foi levando muito ao plágio, às cópias, né, às vendas incorretas, né, desses produtos fonográficos. Entretanto, sem esses recursos não estaríamos como estamos hoje de tecnologia. Então, antes da gente ter essa fita, pessoal, a gente tinha um registro de uma performance, de uma apresentação. Imaginem para produzir um filme, o que acontecia? O filme, ou uma peça, um musical, qualquer apresentação ali que eu tenho a imagem e o vídeo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer toda a produção, colocar todas as produções, todos os equipamentos de áudio, de vídeo, tudo para ser captado ao mesmo tempo. Ninguém podia errar, ninguém podia espirrar, ninguém podia pensar fora da caixa, fora da linha. O roteiro tinha que ser, tudo tinha que ser perfeito, não dava para eu parar e voltar. A gravação era feita de uma vez só, né? Então eu tinha que ter uma apresentação para eu ir assistir, para fazer uma gravação, para eu poder escutar isso de novo, ou ver isso de novo. E imagina isso hoje, gente, né? Olha a dor de cabeça que a gente teria. Então, era dessa forma. Não dava para errar, tudo tinha que ser perfeito. E se errar, professora, ferrou. Se eu errar, vai ficar feio, vai mostrar que eu errei, né? Então, essas possibilidades, elas tinham que advir de uma boa performance. Eu tinha que ser excelente na minha performance, né? E hoje, graças a Deus, a gente já tem essa facilidade de poder manipular, né? Pode passar, professor. Imaginem vocês, na carreira que vocês querem seguir, não podendo errar e também as pessoas que estão com vocês também não poderiam errar de forma nenhuma, senão não daria para produzir. Né? Imagina hoje a complicação que seria para a gente produzir. Imagina vocês fazendo um mapa. Ia ter que fazer um mapa de uma vez só, direto, reto, acabou. Não teria outro recurso, né? Teria que ter a ideia muito bem estabelecida, nada. Passar um carro fazendo barulho, ó, já era e entrar junto, né? Então, com esse surgimento da fita, a gente começou a ter essa possibilidade de gravação. Foi melhorando ao longo do tempo, com esse processo de gravação, esse registro sonoro, né? Para que a gente podia fazer gravação. E agora em diferentes momentos, não tudo de uma vez só. Então eu podia gravar pedaços agora, né? Eu podia depois montar esses pedaços para chegar no resultado final, né? E depois desse processo da fita, isso não é do dia para a noite, né? Isso foi muito estudado, pensando nos nossos processos que a gente teve para chegar. E aí a gente teve depois a técnica do overdub, né? Ou overdub, que é uma técnica que possibilita, então, gravar um novo material ao mesmo tempo que eu estou ouvindo. Eu não preciso apagar mais nada, né? O material que já estava gravado. Eu consigo, então, começar a gravar de uma forma mais simplificada, objetivando melhor os meus processos, né? Pode passar, professor. Deixa eu só responder uma pergunta aqui do mapa que eu vi, pessoal, sobre o storyboard, né? Pessoal, eu coloquei para vocês, o storyboard, ele pode ser feito de inúmeras formas. Não existe uma regra que limite o storyboard. Por exemplo, só imagem, só desenho, só escrita. Não. Ele é como se fosse um mapa mental. Pensem na estratégia de um mapa mental em que as ideias são colocadas, né, em um processo de construção. Pode ser escrito, pode ser imagem, pode ser desenho, pode ser os dois, posso juntar outros elementos, colagem, pode colocar outros tipos de referência, não somente essa produção imagética, tá bom? Fiquem tranquilos.
E aí, depois, então, da técnica de overdub, né? A gente vem, então, com os gravadores multipistas, ou as multitracks, né? O pessoal do design vai ver bastante, audiovisual também, né? Porque vai ter que trabalhar. E no audiovisual vai trabalhar muito com essa edição conjunta de vídeo e áudio, né? Que vai ajudar bastante aí nesse processo de produção. Imagina antes, né? Como que dava para fazer? Tinha que produzir toda a imagem primeiro, rezar para o áudio ficar bom depois. Por um milagre conseguir juntar os dois, né? Então hoje a gente já tem os recursos para que isso seja feito simultaneamente e que eu consigo trabalhar cada um separado também para fazer esse processo de produção, né? Então, essa técnica flexibilizou muito as nossas ações, os nossos processos. Imaginem os estabelecimentos de processo nessa época, como era ainda um processo difícil para se pensar, para chegar nos resultados finais, né? Pode passar para o Sil. Então, aos poucos, o que eu quero que vocês entendam aqui é, notem que os processos eram mais complicados, mas eles não deixavam de existir. Todo esse processo evolutivo de tecnologia, ele só veio por causa de problemas, porque a gente precisava de melhorias, precisava alcançar novos objetivos, novos públicos, novas pessoas, né? Chegando então nesses resultados que nós temos hoje. E nas áreas que vocês vão atuar, vocês vão precisar conhecer esses processos anteriores, porque precisa de um reconhecimento de tudo que já existiu, né, de uma forma geral, para você pensar nessas melhorias. Lembra as referências? O que já existiu, ele serve de referência para o que a gente pode produzir mais à frente também, né? Olha esses aplicativos que a gente tem hoje, né? Por que surgiu o aplicativo, né? Porque a gente tem o celular, mas por quê? Né? Eu preciso fazer edição no celular? Para que eu preciso alcançar esse objetivo, né? Senão eu não chego onde eu preciso chegar nunca, né? Então a gente tem que acompanhar o mercado, os nossos públicos e pensar sempre mais à frente, né? E aqui, para a gente fechar esse assunto, a gente fala então dessas grandes divisões, propriamente do áudio, né? Nessas produções que são audiovisuais ou somente multimídia, que é em relação à voz. A voz, ela seria, então, esses elementos que fazem parte do áudio, em relação a essa linguagem mesmo verbal, a comunicação, diálogo, locução, narração, né? Por que eu estou trazendo isso para vocês, né? Além da parte histórica, a referência de base para vocês, que é o que vocês podem utilizar como apoio também nas produções, no mapa, né? Quando a gente fala ali de construção de roteiro, de organização, é aqui que vocês precisam entender como isso se aplica, como se divide no processo, né? Os próprios efeitos sonoros, me perguntaram muito se podia usar efeito, se podia usar música pronta, se podia produzir. Pode, pessoal, livre, totalmente livre, tá? Então, esses efeitos, ele vai fazer parte, então, dessa sonoplastia propriamente, né? Então, são sons concretos, são processados, né? E pode fazer parte também da realidade ali da sensação do audiovisual, né? Som de carros, passos, lembra da paisagem sonora que a gente falou. E a música propriamente dita, né? Ela é mais conhecida, então, como a trilha sonora, né? Diferente um pouco do efeito, que a gente pode ter uma trilha junto com o efeito. Pessoal que gosta de produção de jogos aí precisa trabalhar muito isso dentro do processo de criação, das sensações, dos personagens, fazer um ótimo trabalho junto com a equipe da imagem, ou se você já trabalha junto com a imagem, você também precisa pensar nessa relação, dessa construção, pensar nessa liberação de áudio de estéreo, né? Todas essas sensações para que você pode realmente colocar ali o seu público, né? O indivíduo dentro daquela produção, para ele sentir, né? A própria experiência do cinema, de vários recursos, né? Várias produções que nós temos ao longo desse processo, que vai acrescentar muito na sua produção, mas muito mesmo. Pessoal, a prof tem uns minutinhos sobre o MAP, então, né? O pessoal perguntou aqui em relação à aula. Nós temos mais uma aula ao vivo, tá bom? E na última aula a gente vai falar mais sobre as nossas atuações dentro do processo em outras áreas, tá? Então, com base com a pesquisa que a gente fez ali no começo, a prof vai trazer mais áreas para a gente falar, tá bom? Sobre esse processo. E fiquem tranquilos, pessoal, porque vocês vão ter ao longo do curso de vocês disciplinas específicas sobre as áreas relacionadas com a atuação, tá? Então, não se afobem agora.
Agora é o foco para vocês entenderem, abrirem a mente de vocês para realmente compreenderem como que essas atuações vão fazer parte do seu estudo dentro do curso e também na sua profissão final, né, na sua área de atuação. Então, vão com calma, experimentem tudo que vocês têm, mesmo que vocês não estejam tão ligados a todas as áreas que vão ser apresentadas, entendam, né? Porque é muito importante, lembra da referência, às vezes algo que você viu numa aula que você nem gostava tanto assim, vai te ajudar muito em outra, né? As áreas, elas são muito correlacionadas, até essa informação que vocês têm como com os outros colegas do outro curso. Então, estabeleçam essa conexão, essa troca de referências, participem dessas propostas que são feitas nas aulas para vocês, mesmo que não sejam obrigatórias, porque é assim que vocês vão realmente criando esse repertório durante esse processo, tá bom? Pessoal, então, quem tiver dúvida ainda sobre criação do mapa ou sobre dúvida da disciplina, né? Fiquem à vontade e mandem para a gente lá no Fale com o Mediador, tá bom? Direto com o seu mediador específico. Para que a gente possa ajudar vocês, ainda dá tempo, tá bom? Então, na semana que vem, quem conseguir estar ao vivo, conseguir somente assistir depois, vem, participa e vem bem aberto para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, trocar informação. É esse momento que a gente tem para dar essa oportunidade, para se conhecer e realmente se conhecer como produtor, né? Então, muito obrigada novamente pela participação de vocês. Muito obrigada, professora Silvia, novamente pelo apoio. E semana que vem, então, a gente tem bastante coisa para falar específica. Então, a gente vai falar um pouquinho não, a gente vai falar bastante ainda sobre as nossas áreas de atuação. E venham com as ideias, com as produções, se ainda tiverem dúvidas. Semana que vem, a gente está aqui mais um pouquinho para finalizar a nossa disciplina. Um abraço, pessoal. Muito obrigada, professora Janaína. Gente, que aula, hein? Olha, eu tô aqui, ó, com meu caderninho só anotando aqui, ó. Eu espero que vocês também, porque essa foi a nossa aula número 3. Então, na próxima semana é o quê? A nossa última aula. Então, gente, façam valer a pena as aulas ao vivo, né? Eu acredito que aqui é o momento que a gente tem para se conectar, como a professora falou. Coloquem em prática, utilizem o Falem com o Mediador, é uma plataforma, uma ferramenta, né, que vocês têm e que a gente sempre estará lá para acompanhar vocês, para que vocês consigam realizar as atividades e também, para além disso, compreender, né, as nossas práticas, enfim, vivências pedagógicas. Ok, pessoal, muito obrigada. Não esqueçam de participar do chat da nossa enquete da aula de hoje, que é muito importante. Tá bom? Obrigada, professora Janaína, e até semana que vem, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Tchau, tchau.